Você pode até achar que é exagero, mas aos 88 anos eu lembro até da minha lista de compras sem olhar no papel. E olha, nem sempre foi assim. Teve uma época em que minha cabeça parecia uma gaveta bagunçada, cheia de papéis soltos. Eu abria a porta da geladeira e ficava parado, sem saber o que fui pegar. Ia ao banheiro com um propósito, mas ao chegar lá, nada. O branco total. Conversas, nomes de pessoas queridas, datas importantes, tudo começava a sumir da minha memória. Isso me deixava envergonhado, frustrado. Comecei a achar que era normal, que esquecer era parte do envelhecer, como perder os cabelos ou a força nas pernas. Mas um dia, tudo mudou. Um hábito simples, que leva apenas 3 minutos por dia, sem remédios, sem aparelhos, sem técnicas complicadas. Só 3 minutos diários e, pouco a pouco, a névoa que tomava conta da minha mente começou a se dissipar. Na primeira semana, ainda não percebia muita coisa, mas com o tempo, comecei a lembrar dos detalhes. Palavras, rostos, tarefas. E o mais importante, voltei a sentir que minha mente era minha novamente. Não precisava mais depender de anotações ou da memória dos outros. Se você está passando por algo parecido, se ultimamente anda esquecendo onde deixou as chaves, ou entra num cômodo e não lembra o motivo, escuta bem o que vou te dizer. Não é o fim. Dá para melhorar, sim. Só precisa de um pouco de persistência e disposição para tentar algo novo. Neste vídeo, vou te contar exatamente qual é esse hábito, como eu descobri, como pratico e por que ele funciona. Tudo explicado de forma simples, sem enrolação, com exemplos reais e fáceis de entender, para você já começar hoje. Sabe quando os esquecimentos começam pequenos? Foi assim comigo. Primeiro eu esquecia se tinha trancado a porta. Depois, levantava com uma ideia, chegava na cozinha e... nada. Procurava meus óculos como se tivessem desaparecido. No início, eu até achava graça. Coisas da idade, eu dizia. Mas por dentro, aquela sensação de incômodo só crescia. Me sentia menos eu. Antes, minha mente era viva, lembrava de tudo. Datas, nomes, conversas. Depois, parecia uma rádio fora de sintonia. Às vezes pegava bem, outras vezes era só chiado. Um nome que não vinha, um rosto que eu não reconhecia, uma conversa esquecida. E cada vez que isso acontecia, eu me sentia menor. O pior foi quando esqueci algo importante com meu neto. Ele me contou todo animado que ia fazer uma apresentação na escola. E eu prometi que iria. Mas quando chegou o dia, eu nem lembrava. A mãe dele me ligou, brava. E eu? Eu só conseguia dizer que não lembrava. Quando falei com meu neto depois, ele não reclamou. Mas o silêncio dele doeu mais que qualquer bronca. Aquela noite não consegui dormir. Lembrei de quando meu pai envelheceu e eu pensava, espero nunca ficar assim. E lá estava eu, no mesmo lugar, esquecendo, me perdendo dentro de mim. O mais difícil nem era o esquecimento, era o que vinha junto. O medo, a insegurança, a vergonha, a dúvida constante. Eu tomei o remédio ou só pensei nisso? Será que já falei isso 1000 vezes? Você começa a desconfiar de si mesmo. E isso, meu amigo, é duro demais. Ninguém ensina a gente a envelhecer com a mente firme. Ninguém avisa que a perda não vem de repente, mas se instala devagar, no meio das distrações do dia a dia. E o mais perigoso é quando a gente aceita isso como se fosse o natural, como se não houvesse jeito. Fiquei meses assim, mas um dia percebi que o cérebro, assim como o corpo, precisa de exercício, de estímulo, de um sacode para acordar. E sim, é possível melhorar. Pequenos hábitos simples com constância fazem toda a diferença. Um dos maiores erros que a maioria dos idosos comete quando a memória começa a falhar é simplesmente aceitar. Como se fosse um destino certo. Como se envelhecer significasse abrir mão da própria mente. Quem nunca ouviu algo como, ah, isso é da idade mesmo? Ou, a cabeça já não é mais a mesma? A questão é que essas frases, por mais inocentes que pareçam, acabam virando crenças. E quando você acredita que não há o que fazer, você para de tentar. Eu também pensava assim, até que comecei a observar ao meu redor. Tinha amigos da mesma idade, 65, 70, 80 anos, e uns estavam muito melhor que outros. Por quê? Porque muitos deles haviam se entregado à ideia de que já era tarde demais,
que o esquecimento era irreversível. Um desses amigos era o Antônio. Sempre foi um homem ativo, cheio de vida. Mas depois que se aposentou, foi apagando. Passava o dia na frente da TV, quase não saía de casa. Dizia que não adiantava mais tentar aprender nada novo. Quando sugeri que ele escrevesse suas memórias, respondeu: "Para quê? Já nem tenho cabeça para isso." Outro amigo, o Pedro, simplesmente parou de conversar. Nos encontros ficava quieto, sorria pouco. Um dia me contou que evitava falar com medo de esquecer as palavras no meio da frase. Isso é o que muitos fazem de errado. Eles se isolam, entram numa rotina sem estímulos, e essa rotina vai apagando a memória aos poucos. A mente, como qualquer outro músculo, precisa ser usada. Se você não desafia, se não alimenta com novidades, ela enfraquece. É como entrar numa zona de conforto que parece tranquila, mas na verdade é uma prisão silenciosa. Esse tipo de comportamento tem nome: envelhecimento passivo. É quando você para de dirigir a própria vida e deixa que ela simplesmente te leve. É quando você acha que não tem mais nada novo para viver, para aprender, para se emocionar. Mas existe o outro lado, o envelhecimento ativo. Não é sair por aí correndo maratona ou indo para a academia. É algo mais simples e profundo. Manter a mente curiosa, viva. Ler algumas páginas de um livro, caminhar e observar o que há ao redor, puxar conversa, fazer perguntas. Conheci pessoas idosas com uma mente tão afiada que deixava muito jovem no chinelo. E sabe por quê? Porque elas nunca pararam de exercitar o cérebro, nunca aceitaram a ideia de que já era tarde demais. Então, se você anda dizendo para si mesmo que isso é normal, que não tem mais jeito, pare agora. Isso não é verdade. E o fato de você estar aqui, assistindo a este vídeo, buscando respostas, já mostra que você está no caminho certo, o do envelhecimento ativo. Eu mesmo, se alguém tivesse me dito que respirar com consciência poderia recuperar minha memória, teria sorrido educadamente. Mas não acreditaria. Só que foi exatamente assim que tudo começou. E não foi por causa de um vídeo ou de um livro. Foi algo muito mais simples e especial. Minha neta, que estuda psicologia, me viu distraído e perguntou se eu estava bem. Comentei que às vezes entrava num cômodo e esquecia o motivo. Ela então me ensinou um exercício chamado atenção plena. Não era meditação, nem técnica complicada. Era só sentar com a coluna reta, os pés no chão, e por 3 minutos focar na respiração. Sentir o ar entrando pelo nariz e saindo pela boca. Se a mente se distraísse, era só trazê-la de volta. Nos primeiros dias fiz por carinho a ela, sem acreditar muito. Mas aos poucos, algo dentro de mim começou a mudar. Não foi de um dia para o outro, mas comecei a me sentir mais presente, menos perdido. Passei a notar coisas simples que antes ignorava. O som do relógio, o cheiro do café, o tom de voz da minha esposa. E numa manhã qualquer fui à cozinha e lembrei com clareza. Fui buscar o iogurte de pêssego, não o de morango. Pode parecer bobo, mas para mim foi uma vitória. Na terceira semana, comecei a lembrar mais nomes, conversas. Não precisava mais perguntar várias vezes onde minha neta estudava. Estava ali, claro, na minha cabeça. Foi então que entendi. Não era mágica, era atenção treinada. E com ela, minha memória voltou a funcionar. Muita gente acredita que a memória é como uma máquina que funciona sozinha. Mas, na verdade, ela depende da maneira como vivemos cada momento. Se você passa o dia distraído, a mente não grava nada. Mas se está presente, atento, o cérebro registra. Esse hábito de 3 minutos que comecei a praticar virou como um botão de reinício no meu dia. Toda manhã, era como se alguém varresse o pó da minha mente e deixasse tudo mais claro. E o mais incrível é que não precisa de nenhum aparelho, nem gastar dinheiro, nem ser especialista em nada. Só precisa de uma coisa: comprometimento. 3 minutinhos do seu dia. Só isso. Pequenas ações feitas com constância têm o poder de mudar nossa vida. No começo, achei que lembrar o nome do vizinho ou onde deixei os óculos era só sorte. Mas com o tempo, percebi que essas pequenas lembranças estavam ficando mais frequentes. Um dia, minha esposa me pediu pão, leite, maçãs e café. Antes, eu anotaria tudo com medo de esquecer, mas naquele dia respirei fundo.
repeti mentalmente: saí e voltei com tudo. Parecia uma conquista enorme. A confiança foi voltando. As conversas já não me deixavam perdido. Quando alguém perguntava: lembra o que falamos outro dia? Eu lembrava. E lembrava com detalhes. Isso fortaleceu algo muito importante: meus vínculos. Com meu neto, por exemplo, ele se emocionou quando, dias depois de me contar sobre uma prova, eu perguntei como tinha ido. Ele ficou surpreso. Vô, você lembrou? A expressão no rosto dele foi impagável. Essa transformação não ficou só na memória. Comecei a acordar mais disposto, com mais clareza, com mais vontade de viver o dia. Dormia melhor. Não ficava mais rolando na cama com a mente acelerada. Minha esposa até comentou: você está mais animado ultimamente. E era verdade. Voltei a contar piadas ruins no almoço, a rir sozinho lembrando de histórias antigas. Era como se partes de mim que eu achava perdidas estivessem voltando. E não foi milagre. Foi constância. Foi o efeito de algo que parecia pequeno, mas se acumulou. Igual a um poço que vai enchendo gota a gota até voltar a ter água. Meus pensamentos ficaram mais organizados, minha atenção mais firme, e o medo de esquecer foi sumindo. Por quê? Porque agora eu tinha uma ferramenta, uma prática simples que me trazia de volta ao presente. Isso mudou tudo. Talvez você esteja se perguntando: como algo tão simples pode ter tanto impacto na memória? A resposta está na ciência. E é mais fácil de entender do que parece. O cérebro, mesmo com 80, 90 anos, continua mudando. Isso se chama plasticidade cerebral. É a capacidade que o cérebro tem de criar e fortalecer conexões entre os neurônios. Antigamente, achavam que isso só acontecia com os jovens. Hoje já sabemos que o cérebro pode aprender e se renovar em qualquer idade, se for estimulado da forma certa. Esse hábito de respirar com atenção faz exatamente isso. Durante esses 3 minutos, a respiração lenta e profunda leva mais oxigênio para o sangue. E o sangue oxigenado alimenta o cérebro, como se fosse água fresca para uma planta ressecada. As neuronas, nossas células cerebrais, precisam desse oxigênio para funcionar bem. E mais, quando respiramos devagar, com consciência, o cérebro ativa regiões que geralmente estão apagadas no nosso dia a dia agitado, principalmente se a rotina é parada ou sem estímulo. Depois vem a parte da atenção plena, o foco total no presente. Durante o exercício, não pensamos no ontem nem no amanhã. Só respiramos, sentimos o corpo e imaginamos algo que nos traz paz. Esse treino fortalece o cérebro como a musculação fortalece os braços. Estudos feitos por universidades como Harvard e Oxford mostraram que pessoas idosas que praticavam exercícios curtos de respiração e foco tiveram melhora na memória, na concentração e até no humor. E o mais impressionante, essas mudanças eram visíveis até nas imagens do cérebro. É como se o cérebro se acendesse de novo, como se partes apagadas voltassem a funcionar. Esses exercícios ativam 2 áreas importantes: o hipocampo, onde armazenamos as lembranças recentes, e o córtex pré-frontal, responsável por tomar decisões, manter o foco e organizar o pensamento. Com o tempo, essas áreas ficam mais lentas, mas não param. Só precisam de estímulo. Além disso, respirar profundamente reduz o estresse. E menos estresse significa mais clareza mental, menos confusão, mais memória. O coração desacelera, os pensamentos se alinham, o cérebro funciona melhor. Ou seja, esses 3 minutos fazem tudo isso. Oxigenam o cérebro, ativam áreas adormecidas, reduzem o estresse, melhoram o foco e fortalecem a memória. E o melhor, não custa nada, não precisa de médico, nem de fórmulas milagrosas. Só o seu corpo, sua respiração e sua atenção. E se algo tão simples pode fazer tanto, por que não tentar? Agora que você já sabe o que esse hábito é capaz de fazer, talvez esteja se perguntando: tá, mas como eu começo? O que preciso fazer? E se eu esquecer de praticar? Calma, vou te explicar tudo passo a passo, de forma bem simples, para você não errar. Primeira coisa, se você consegue respirar, você já pode começar. Não precisa ser jovem, nem ter preparo físico, nem saber técnica nenhuma.
Basta ter 3 minutos de calma por dia. Só isso. Quando fazer? O melhor horário é pela manhã, logo depois de acordar, antes de pegar o celular, ligar a TV ou se preocupar com o café. Isso porque a mente ainda está limpa, sem tantas distrações e absorve melhor o exercício. Mas se não conseguir de manhã, tudo bem. Outra ótima opção é à noite antes de dormir. Isso ajuda até no sono. Tem gente que faz 2 vezes por dia, mas uma vez já traz benefícios. Onde fazer? Qualquer lugar tranquilo. Pode ser seu quarto, uma cadeira no quintal, até mesmo o banheiro se for o único cantinho de paz. O importante é que você esteja confortável e sem interrupções. Esse lugar vira seu pequeno refúgio, seu cantinho especial. Não precisa ser bonito ou arrumado, só tem que ser seu. Como se posicionar? Você pode sentar ou deitar. Se for sentar, apoie bem as costas, relaxe os ombros e deixe as mãos sobre as pernas. Pode fechar os olhos, se quiser. Se preferir deitar, deite de barriga para cima, braços ao lado do corpo, e mantenha o corpo relaxado, mas desperto. Não precisa ficar na postura perfeita, só precisa estar confortável. Quanto tempo? 3 minutos. Só isso. Pode usar um timer, contar respirando ou até usar um alarme com um som suave. Uma média de 12 a 15 respirações profundas já dá o tempo certinho. E aqui vai um segredo. É melhor fazer 3 minutos todos os dias do que tentar 15 minutos só uma vez por semana. A constância é o que transforma o hábito em mudança real. E como não esquecer de fazer? Tem algumas dicas simples. Associe o hábito a uma rotina que você já tem. Por exemplo, faça logo depois de escovar os dentes ou antes do primeiro café. Assim, seu cérebro começa a ligar as 2 ações. Outra ideia. Escreva num papel e cole no espelho do banheiro, na geladeira ou na mesinha de cabeceira. E se quiser, programe um alarme com uma mensagem gentil. 3 minutos para você. E se em algum dia você não conseguir fazer, não tem problema. Todos nós temos dias difíceis. Se estiver cansado, doente ou sem ânimo, faça só 1 minuto. Respire fundo 5 vezes. Feche os olhos e pense numa palavra que te traga paz. Calma, gratidão, presente. O importante é manter a conexão. Não precisa ser perfeito. Só não perca o vínculo com você mesmo. E se esquecer um dia inteiro? Tá tudo bem. No dia seguinte, recomece como se nada tivesse acontecido. O segredo é não desistir. Repita para si mesmo. Se eu posso respirar, eu posso fazer isso. Não importa a sua idade, condição física ou o que você viveu. Esse hábito não exige força nem juventude. Ele só pede presença. E acredite, 3 minutos por dia podem devolver muita coisa que os anos levaram. E olha que eu não fui o único a sentir os efeitos disso. Quando comecei a melhorar, senti uma vontade enorme de contar para outras pessoas. Falei com amigos, vizinhos, colegas do centro de convivência. Alguns ouviram com interesse, outros com desconfiança. Mas teve gente que topou tentar, e os resultados foram lindos. Dona Helena, 79 anos, viúva, passava muito tempo sozinha. Um dia me disse: entro no quarto e não lembro o que fui fazer. Me sinto como se partes de mim estivessem se perdendo. Ensinei o hábito para ela. 3 semanas depois, ela me ligou toda animada. Hoje lembrei do aniversário da minha filha sem precisar olhar o calendário. E mais do que lembrar, ela estava mais viva, mais presente, com um brilho diferente no olhar. Outro exemplo foi o seu Armando, com 83 anos. Sempre foi cético. Me disse brincando: na minha idade, só milagre para salvar essa cabeça. Mas um dia, depois de confundir o nome do neto num almoço de família, ele mudou de ideia. Me pediu para ensinar o tal hábito. Começou devagar, fazendo um dia sim, outro não. Às vezes esquecia, às vezes se distraía, mas insistiu. E 1 mês depois, me contou com um orgulho no olhar. Contei uma história inteira para minha bisneta sem perder o fio uma vez sequer. E ela o ouviu como se fosse um sábio. Aquele momento valeu tudo. A verdade é que quem leva esse hábito a sério, com constância, começa a ver mudanças reais. Alguns, como Helena e Armando, melhoraram a memória, o humor, a clareza mental e até os laços com a família. Outros tentaram por 2 ou 3 dias
e desistiram. E claro, não sentiram muita diferença, porque esse hábito não é mágica. É como cuidar de uma plantinha. Se você rega todo dia, ela floresce. Se esquece, ela murcha. Com o tempo, percebi que isso vai além da memória. Vai além da mente. É algo que toca nos relacionamentos, nas conversas, nos vínculos com quem a gente ama. Imagina só, um grupo de idosos mais atentos, presentes, conectados. Imagina as conversas com mais sentido, os encontros com menos "o que foi que eu ia dizer mesmo?" e mais risadas, mais lembranças. Quando você lembra mais, você vive mais. E quem vive com você também sente isso. Família, amigos, cuidadores, todos percebem. Porque uma mente mais presente traz mais leveza para todos. E isso, meu amigo, não tem remédio que substitua. Se você chegou até aqui, eu te agradeço de coração. Obrigado por ouvir essa história, por refletir junto comigo. Obrigado por ainda acreditar que, mesmo com o tempo passando, ainda há o que melhorar. Porque há, sim, a memória não some, ela só adormece. E você tem o poder de acordá-la. Você só precisa de 3 coisas: 3 minutos, um pouco de silêncio e a vontade de reencontrar sua própria mente. Por isso, te convido agora a fazer um teste. Pratique esse hábito por 7 dias seguidos. 3 minutos ao acordar ou antes de dormir. No seu cantinho favorito. Com calma, com intenção. E depois observe. Veja se você começa a lembrar mais. Se está mais atento às conversas. Se acorda com mais leveza. Os resultados podem ser sutis no começo, mas aos poucos eles crescem, se somam e te devolvem partes de quem você é. E quando isso acontece, é como se você voltasse para casa. Agora, quero te fazer um pedido especial. Se você decidir testar esse hábito, deixa nos comentários a sua experiência. Diz se te ajudou, como se sentiu, se compartilhou com alguém. Pode ser que o seu comentário chegue em outra pessoa que também esteja se sentindo esquecida, perdida, e talvez, graças a você, ela também recupere uma parte de si. E se você gostou desse vídeo, curte, se inscreve no canal e ativa o sininho. Assim você não perde os próximos conteúdos e ajuda essa mensagem a chegar a mais pessoas que, como você e eu, ainda acreditam que nunca é tarde para voltar a lembrar. Um abraço forte para você, onde quer que esteja. E nunca se esqueça, ainda há luz dentro de você, porque há mesmo.